diante de grandes tragédias, como a tragédia de Brumadinho, quando vidas de pessoas inocentes são ceifadas em minutos, ceifadas em segundos, todos nós nos perguntamos: onde estava Deus? Onde estava Deus? Diante da perda de tantas vidas inocentes, todos nos tornamos como o salmista que perguntava: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Diante do sofrimento, nós perguntamos: até quando Deus ficará em silêncio? Até quando? Então me volto para Jesus, para o Cordeiro de Deus. Volto-me para o silêncio de Jesus nestes momentos finais da sua vida. O silêncio de Jesus diante dos sacerdotes, diante de Pilatos, e me pergunto: que silêncio é este? Que silêncio é este? Qual o seu significado? Qual o seu sentido? É o silêncio que fala de que lado Deus está. É o silêncio que proclama de que lado Deus está. É o silêncio que nos mostra que nós não devemos ter dúvidas de que lado Deus está. Deus está e estará sempre ao lado daqueles que sofrem. Deus está e Deus estará sempre ao lado daqueles cujas vozes são silenciadas. Deus está e Deus estará sempre ao lado daqueles que são vítimas. Esse é o lado de Deus. É isso que o silêncio de Jesus engloba, que o silêncio de Jesus abarca nesse momento que lemos no Evangelho. O silêncio de Jesus nos lembra que Ele está ao lado de todos que não têm voz, de todos que são silenciados. O silêncio de Jesus lembra-nos que aqueles que sofrem nunca estarão abandonados por Deus, jamais serão esquecidos por Deus. O silêncio de Jesus abarca o nosso emudecimento diante das vítimas, diante do sofrimento. Isso está no silêncio de Jesus. O nosso emudecimento diante da aparente falta de sentido para o sofrimento humano. O silêncio de Jesus é o silêncio de acolhimento, é o silêncio de paz, é o silêncio que acolhe todos aqueles que sofrem. Em solidariedade aos nossos queridos irmãos e amigos, Wagner e Helena, em memória dos seus filhos, Camila e Luiz, em memória de todas as vítimas de Brumadinho, unamo-nos ao silêncio acolhedor de Jesus, na certeza de que Ele, Jesus, é a nossa paz, Ele é a nossa justiça e Ele é a nossa esperança. Quero convidá-lo para fechar os seus olhos, para curvar a sua fronte e para fazer silêncio, para unir-se ao silêncio de Jesus nesta hora. Façamos silêncio. Quebrando este momento de silêncio, eu convido você para ficar em pé. Daremos continuidade na nossa liturgia e juntos leremos a afirmação de fé da Igreja Unida do Canadá. Leia comigo. Não estamos sós, vivemos no mundo de Deus, cremos em Deus, que criou e continua criando, que veio em Jesus Cristo para reconciliar e renovar.
Confiamos em Deus, que nos chama a ser igreja, a amar e servir os outros, a procurar Jesus, crucificado e ressuscitado, nosso juiz e nossa esperança. Na vida, na morte e na vida depois da morte, Deus está conosco. Não estamos sós. Graças sejam dadas a Deus.